A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria novamente estarmos aqui com os queridos para o nosso terceiro assunto, para a nossa terceira aula desta série sobre o tema 4 coisas ou 4 princípios que todo obreiro precisa aprender. Nós já falamos o primeiro sobre aprendermos a ficarmos ociosos. A segunda, como aprendermos a saber que nós não sabemos nada. E agora nós vamos para o terceiro ponto, terceiro princípio, como aprender. Deixa eu ver se eu coloco aqui, que eu estou sozinho. Eu estou sozinho aqui e aí eu tenho que fazer 1001 coisa ao mesmo tempo. Acertei. O canal está iniciando agora, a gente está procurando se adequar. Mas como eu já tenho dito nos outros vídeos, melhor o feito do que o perfeito. E a simplicidade é o ápice da perfeição. Partindo já para o nosso terceiro tema, aprendendo a fracassar. Como assim, Pastor Vitor? Porque nós somos somente ensinados a vencer, a triunfar. Mas, na verdade, há aqueles momentos que nós fracassamos, não é? E aí, quando a gente fracassa, como é que a gente vai lidar com os nossos fracassos? Será que o mundo se acaba porque a gente errou, fracassou, tentou e não deu certo? É a hora de nós aprendermos a lidar com esta faceta da nossa vida. Quando nós fracassarmos. Sabe por quê? Eu já tenho falado que quem só tem história de sucesso para contar, 2 coisas acontecem. A primeira, ou está mentindo, e a segunda, nunca tentou. Porque quem tenta, às vezes não dá certo. A gente tem que dar um passo para trás. Uma flecha para ser atirada, primeiro tem que se puxar para trás para poder soltar. E muitas vezes esse voltar um pouco atrás, alguém chama de fracasso. Não, é estratégia. Nós temos que aprender a lidar com os nossos fracassos. E os nossos fracassos, a gente tem que fazê-los pedagógicos para ajudar as outras pessoas. Eu moro na avenida muito movimentada aqui e eles acham de acelerar o carro bem justamente em frente ao meu apartamento na hora que eu estou gravando. É um teste, viu? Pense. Então, queridos, eu particularmente, Pastor Vitor Hugo, eu não digo que eu sou um colecionador de fracassos, mas eu já tive alguns na minha vida que balançou de verdade as minhas estruturas, mas não é o fim. Sempre há uma outra oportunidade de nós recomeçarmos, de nós nos ressignificarmos. Entenderam? Então, é bom que nós aprendamos a lidar com os nossos aparentes fracassos. Esse é o terceiro tema dessa nossa palestra para obreiros. Então, se nós desejarmos crescer, nós temos que aprender a ficar ociosos, como eu já falei, aprendermos a saber que nós não sabemos tudo. E o terceiro ponto é aprendermos a lidar com as nossos fracassos. Eu não disse sobre ser um fracassado. Não é isso que eu estou lhe dizendo.
é aprender a fracassar. Quem aprende a lidar com seus fracassos já é um vitorioso, porque conseguiu lidar com os seus fracassos. Agora, o fracassado, nem na vitória ele sabe ser vitorioso. Ele pisa em cima de todo mundo, ele acha que é o melhor, então na sua vitória ele já é um derrotado. Então, queridos, só vai falhar quem tentar. Só falhou quem tentou. Quem nunca tentou, nunca falhou. É óbvio. Quem não tenta, não falha. Tá certo? O ignorante, ele não tem medo de fazer novas experiências. E nós já falamos que a ignorância não é a mesma estupidez, grosseria, mal educado. Mas a pessoa que não sabe nada ou não sabe o assunto, ele não tem medo de fazer novas experiências. E aqui, o que acontece muitas vezes é que nós descambamos, nosso mundo rui, nosso barco afunda quando nós fracassamos. Então você vai ter uma atitude pronta para experimentar. E se eu falhar? E daí? Tem tantos colecionadores de fracasso, temos tantos exemplos de pessoas que fracassaram. Abraham Lincoln, tem alguém que fracassou mais do que ele? Ora, se nós falharmos, quem vai ligar? Afinal de contas, nós não somos ignorantes? É ruim quando sabe tudo falha, que aí ele vai se cobrar. Ele não dizer que ele sabia tudo, é de se esperar que o ignorante falha, meu irmão. Isso é normal. Então, com isso eu quero dizer o seguinte: as suas falhas não se tornarão fracassos até que você ache o seguinte: meus irmãos, o fracasso é realmente algo desconfortável, faz mal para o nosso ego, faz mal para a nossa autoestima, entendeu? Eu entendo isso, mas o fracasso é uma questão de ponto de vista, não existe fracasso com valor absoluto, entendeu? O fracasso é uma questão de ponto de vista. Há pessoas que fracassam para melhorar e outros fracassam para viver derrotados. Se você entender Thomas Edison, o criador da lâmpada, se você tivesse chegado para Thomas Edison, e aí, cara, você já tentou 500 vezes e não conseguiu fazer este negócio acender, você é um fracasso. Não, talvez na 500 vezes, 501 vezes, eu não sei falar isso no modo cardinal, na centésima, 20ª, 30ª, 40ª, 501 vez. Tá vendo? Como eu não sei de tudo. E ele dissesse assim: obrigado por você me avisar que eu sou um fracasso. E se você dissesse: realmente você é um fracasso. Sabe, muitas vezes o fracasso entra pelos nossos ouvidos se nós dermos muita importância ao que as pessoas pensam. Sabe, o besouro, ele contraria toda a lei da aerodinâmica. O corpo dele não permite que ele voe. Mas sabe por que ele não sabe? Sabe por que ele voa? Porque ele não sabe que ele não sabe voar. No dia que o besouro souber, disserem para ele que ele é um fracasso, aí ele não vai voar mais. Mas como ele não sabe que ele não sabe voar,
ele continua voando. Ele é surdo. E muitas vezes nós temos que nos fazermos surdo e cegos e mudo para os sabichões. O nosso sofrimento, ele é para o nosso crescimento. Todo mundo conhece a história da borboleta. A borboleta fica naquele casulo e para ela sair, ela precisa fazer uma força descomunal. E tem a história de um homem que estava ouvindo um barulho, estava sentado debaixo de uma árvore, ele ouviu um barulho, era uma das borboletas saindo do casulo, ele viu e ficou com muita pena e cortou com a tesoura o casulo. O que aconteceu? A borboleta nasceu com facilidade, mas não voou, porque aquele aparente sofrimento, por isso que não é absoluto, sofrimento não é absoluto, para aquela borboleta ter o fluido nas asas, necessário que ela tenha aquele esforço, para que as asas tenham uma envergadura que possa voar. Para aquele cidadão, o sofrimento era para aquela borboleta, mas o sofrimento não era absoluto. Para aquela borboleta era necessário. E se Thomas Edison tivesse sido sugestionado com alguém que dissesse desista, talvez hoje nós não teríamos a luz elétrica. Sabe, meus queridos, Deus está nos chamando para os nossos desafios. E eu quero te dizer uma coisa, nós temos que aprender a confiar na nuvem e dar o primeiro passo. Moisés, sempre que a nuvem se movia de cima do acampamento, ele levantava o acampamento, porque ele confiava na direção da nuvem. Se você não está pronto para sair e tentar, correndo o risco de falhar, você vai continuar no mesmo lugar até a trombeta tocar. Tem um livro, eu não vou levantar agora, porque ia demandar de um tempinho, chamado O Oceano Azul. E muitas vezes nós nos acostumamos com a nossa lagoa, porque a gente conhece todo mundo nos conhece, todas as pessoas nos conhecem, nós somos bem relacionados na nossa comunidade, mas nós precisamos ver as coisas não pelas sombras. Alguém conhece o mito da caverna de Platão? Pois é da obra A República. Lá conta a história do mito da caverna, de uma comunidade que vivia numa caverna e só via as coisas pelas sombras que eram projetadas na parede. Aí alguém daquela comunidade disse: eu vou sair da minha caverna e vou ver o que é que realmente faz essas sombras serem projetadas na parede da nossa caverna. Ao que os companheiros, primos, irmãos, sei lá, pai, esse rapaz não vai, é muito perigoso lá fora, não vai te aventurar. Mas ele foi e se aventurou. Quando ele voltou, ele disse: meu Deus, a coisa é linda, tem cores vivas, as pessoas se movem, as árvores são verdes. Duvidaram dele, mataram, porque acharam que ele estava... porque eles haviam se condicionado a ver as coisas somente pelas sombras. Eu já tive uma experiência de sair da minha lagoa e ir para o mar azul, Oceano Azul. Alguns anos atrás, eu viajei para a Europa, sem conhecer ninguém, e fui parar na cidade de Genebra, na Suíça. Aterrissei em Bruxelas. De Bruxelas peguei o metrô para Lyon, na France. Da France eu peguei outro metrô para Genebra, na Suíça. Cheguei 9h15 da noite sem conhecer ninguém, com $200. Mas hoje eu sou um homem gabaritado, experimentado, porque eu saí da minha zona de conforto. Para alguns foi uma loucura, mas para mim foi uma experiência que me fez subir num pódio que você nem imagina. Então você tem que estar pronto para correr seus riscos.
Mas saiba que Deus está nos chamando para os nossos desafios. Os grandes homens de Deus tiveram que atravessar os seus rios. Hebreu não é uma nacionalidade, é uma condição, é aquele que está sempre em movimento. E todos os homens, grandes homens da Bíblia, tiveram uma história de poço, de vale e de atravessar um rio. Deus está nos chamando para os nossos desafios. Depois, fracasso é uma questão de ponto de vista. Entendeu? Tente uma vez, outra vez, quantas vezes forem preciso, que cada vez que você fracassa, quando você tenta, você melhora. Entendeu? Tente até acertar. O Raul Seixas tem uma música que diz Tente Outra Vez. É uma linda canção. É uma canção temática. E eu gosto muito de ouvir o tema desta música. Dizem que ele tentou 10.000 vezes, Thomas Edison, até que um dia finalmente acendeu, deu certo. Mas se ele tivesse desistido, se Thomas Edison não tivesse disposto para fracassar, você não teria hoje a luz elétrica. Graham Bell não teria inventado o telefone. Santos Dumont não teria construído 14 bis. E você vai falhar com a sua história, porque você pode ser um grande descobridor, um grande inventor, mas porque você está acovardado, com medo de fracassar, você vai ficar devendo para a sociedade a sua participação de um grande homem que passou por esta terra. Entendeu? Todo fracasso, ele é pedagógico. Toda vez que você fracassa em alguma coisa, você sempre aprende. Amém, queridos? Isso é a lógica. Depois de um fracasso, você sempre sai melhor. Agora, não tentar é tolice. Pronto, falei. Só fracassa quem quer acertar. O fracasso faz parte da experiência. Deixa eu dizer uma coisa. O cara que só tem história de sucesso para contar, eu já falei no início. Duas coisas acontecem. Ou mente ou não tenta. Quem nunca perde um gol é porque nunca jogou. A criança, quando está aprendendo a andar, ela tem cicatrizes. E muitas vezes os nossos fracassos deixam algumas cicatrizes, sim, senhor. Mas a criança tem que aprender a andar sozinha. Se a mãe ou o pai ou o seu tutor continuar segurando pela mão, ela vai se tornar uma pessoa sem condição de andar. Leia um livro de Augusto Cury, Nunca Desista dos Seus Sonhos. Neste livro diz que Abraham Lincoln fracassou 2 vezes como empresário, 7 vezes tentando uma vaga na política, até que finalmente ele se tornou o 16º presidente dos Estados Unidos. A maioria das boas ideias são frutos de dolorosos fracassos. Alguém tentou até acertar. Eu tenho que atrair a atenção de Deus para a minha vida. A Bíblia conta nos evangelhos de um homem chamado Zaqueu. Ele era de pequena estatura e subiu num pé de sicômoro grande. Não pense que ele conseguiu a primeira vez. Ele tentou a primeira, escorregou, tentou a segunda, escorregou, tentou sei lá quantas vezes, até que ele conseguiu. E ele estava exatamente no lugar certo, fazendo a coisa certa, esperando a pessoa certa, até que o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Zaqueu lá em cima daquela grande árvore.
E aí Jesus honrou os esforços daquele homem. Em 1 Crônicas, capítulo 21, tem a história de Davi e seu senso louco, né? Eu quero dizer uma coisa para você. São os nossos fracassos e não as nossas habilidades e sucessos que atraem a atenção e a graça de Deus até as nossas vidas. Eu vou repetir que isso é muito forte. Não são as nossas perícias, não são as nossas experiências que atraem a atenção de Deus. Quando o seu filho está andando, que ele está andando direitinho, você está lendo seu jornal, está assistindo sua televisão, está navegando na internet, no seu smartphone, mas é quando você deixa tudo, é quando o seu filho cai e chora. Então não são as nossas habilidades, os nossos sucessos, as nossas perícias que atraem a atenção de Deus para nossas vidas, justamente os nossos fracassos. Entendeu? Eu quero dizer uma coisa para você, são aquilo que a gente não sabe e não tem que chama a atenção de Deus. Não são as nossas capacidades que nos impressionam Deus. Sabe, quantas vezes eu digo, eu pensei que fosse mais fácil. Quantas vezes eu chorei, Senhor, eu pensei que fosse mais fácil. E a gente pensa que só acontece com os outros. Aliás, com a gente, né? Com os outros é a mesma coisa. Eu pensei que eu soubesse, Senhor, mas eu fracassei, Senhor. Tem uma cabeça de jumento enterrada aqui, Senhor. Me ajuda a arrancar. Me ajuda a saber onde está essa cabeça de cavalo. Isso é jargão de nordestino. Apesar de eu não ser nordestino, mas vivo numa cultura nordestina. Entendeu, queridos? Agora é bem certo que existem fracassos desnecessários que são somados à teimosia. Que Deus te deu o espírito da sabedoria para saber quando você deve tentar e quando você deve parar. Tem coisas que Deus está dizendo, para, tá reto, como é que chama em português? Pare, fique quieto. Deus um dia disse para Davi, Davi, fica quieto. Fica olhando a copa das amoreiras, quando ela balançar, tu avança. Tem um momento certo de nós agirmos. Deus falou para o seu servo, nesta luta vocês não terão que pelejar. Devemos aprender com os pioneiros e com os erros dos outros. Não vai dizer depois, mas o pastor disse que eu tenho que fracassar. Não, você não tem que fracassar, mas o fracasso, ele pode ser pedagógico. Muitos fracassos são frutos de meninice, de tolice, de mentes tolas. Então, eu quero dizer para vocês que tente até acertar. Uma verdade absoluta é que o fracasso está no caminho da excelência, ou dos excelentes. Nada que foi feito pela primeira vez foi feito com excelência. Excelência é o sinônimo de repetição. Eu falei no início dessa live que mais vale o feito do que o perfeito. Porque se nós esperarmos fazer a coisa perfeita, nunca vamos achar que a coisa está perfeita. Então a simplicidade é o ápice da excelência, da perfeição. Tentativas e erros, eventualmente, vai culminar em excelência. Você só vai fazer melhor depois que você tentou e não deu certo.
E eu tenho uma boa notícia já terminando. Se você crê em Deus, o fracasso não é o fim da sua história. Deus vai te levar a ser um a mais que vencedor. Deus é campeão em transformar homens sucateados em homens vitoriosos. Deus é o Senhor que transforma Jacóis em Israel. Só vira príncipe quem um dia foi sapo. Deus quer mudar a tua sorte, meu irmão. Quem lutou com Deus e clamou por Deus, Deus mudou a sua sorte. Tente com fé, porque se você fracassar, Deus vai te dar uma segunda chance. Deus não é aquele tipo que diz: que coisa, menino, eu já não te ensinei como andar? Pedro negou a Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Ele mandou um recado: diga a Pedro. Entendeu? O fracassado já nasce morto, ou o fraco já nasce morto. Querido, se você já tentou vencer aquele pecado e não conseguiu, tente de novo. Não se acomode dizendo que você nunca mais vai vencer. Tente, recomece, faça votos. Vá de novo. Minhas convicções foram geradas através de dores e sofrimentos, meus irmãos. Não através de livros, pregações e CDs. Meu suporte está em minha vida com Deus diária. Porque meus pastores nunca se importaram comigo. A verdade é essa. Eu tive que crescer sozinho, aprendendo. Hoje eu digo para as pessoas: se eu tivesse um Vitor na minha vida como eu sou para vocês, olha que eu estaria anos-luz na frente. Mas eu sou de uma geração que, para se estudar teologia, tinha que ir para o Pindamonhangaba, em São Paulo, ou então para o Instituto Bíblico Amazônico, em Belém. Hoje, você faz cursos EAD, né? Hoje está muito mais fácil. Hoje, existe o discipulado que, se não for bem gerenciado, se torna uma fábrica de nanismo espiritual, porque as pessoas são bajuladas. Uma planta com muito pé na água na raiz, ela apodrece. Tudo que tem que ser medido, a arca tem que ser equilibrada. Os coatitas, para carregar a arca, eles tinham que ter o mesmo tamanho para a arca não ir nem para um lado nem para o outro. E muitas vezes a gente mima demais as pessoas e estraga as pessoas. Por isso que eu dou graças a Deus que eu aprendi com os meus erros. Porque os meus líderes nunca se importaram comigo. E até hoje é assim. Então, meus queridos, é hora de nós, arregaçarmos a manga, enxugar as lágrimas, olhar para o autor e o consumador da nossa fé. E eu quero terminar esta fala com o que está escrito lá em Filipenses capítulo 3. Paulo dizendo: meus queridos, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, ponto. A vida é feita de escolhas e de decisões. Uma coisa eu faço, esquecendo-me de tudo que para trás ficaram, das minhas dores, das minhas decepções, do meu fracasso, eu prossigo para o prêmio da minha soberana vocação. E Paulo tinha tudo para ser um homem depressivo, porque ele consentiu com a morte de muitos cristãos. Mas depois que Jesus entrou na vida dele, que ele teve aquele encontro com Jesus no caminho que ia para Damasco, ele decidiu que a circunstância não mais ia ditar as regras para ele. Que tem pessoas que são sugestionadas pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas acham. Eu não me importo com a opinião de terceiros. Se eu estou sabendo que Deus está me conduzindo,
Pode dizer que não vai certo, vai dar certo, que para mim vai dar. Para você sempre dará. Entendeu, queridos? Então, eu quero te encorajar a entesourar essa palavra no teu coração. E que Deus em Cristo te abençoe. E nós vamos para o próximo assunto. Tá bom? Um grande beijo no teu coração. Você pode entrar em contato comigo, agendar uma escola bíblica de obreiro na sua igreja, na sua convenção. Nós estamos prontos para sermos canal de bênção para a sua vida. Amém? Fica na paz de Jesus.